Eu quero hoje fazer uma reflexão sobre as eleições. Primeiro quero saudar, esta é a 9ª eleição direta para a presidência da República, desde que em 1983 e 84 nós já éramos mais jovens, mas saímos às ruas, senador Cristóvão Buarque, para lutar para que tivéssemos eleições livres e diretas. Em 25 de abril de 1984, infelizmente, a emenda Dantes de Oliveira não foi aprovada. Mas daí veio a eleição de Tancredo Neves, ainda por forma indireta. O presidente José Sarney assumiu devido à doença e falecimento do tão significativo homem público que foi Tancredo Neves, um homem brilhante ao longo de toda a sua contribuição e vida pública, mas como não pôde exercer a presidência para a qual havia sido votado, então José Sarney, nosso colega aqui no Senado, exerceu a presidência e naquele período houve então finalmente a aprovação das eleições livres e diretas, e daí nós tivemos desde 1989, depois 94, 98, 2002, 2006, 2010 e esta de 2014 foi a 7ª eleição direta. E, felizmente, nós temos pessoas da maior qualidade que disputaram esta eleição e cujos resultados no primeiro turno conferiram à querida presidenta Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, e com uma coligação do PMDB, PSD, PP, PR, PROS, PDT, PCdoB e PRB, ela conseguiu 43.267.668 votos, correspondendo a 41,59% dos votos válidos. O senador Aécio Neves, da coligação PSDB, PMN, SD, DEM, PEN, PTN, PTB, PTC, PTdoB, obteve 34.897.211 votos, correspondendo a 33,55%. E a ex-senadora Marina Silva, ex-ministra do Verde e Meio Ambiente do governo do presidente Lula, na coligação PSB, PHS, PRP, PPS, PPL, PSB, PCL, teve 22.176.619 votos, correspondendo a um resultado maior do que os 20 milhões que ela havia obtido em 2010 e a 21,32% dos votos válidos. Também obtiveram votação expressiva a Luciana Genro, do PSOL, 1.612.186, 1,55%, e outros como o pastor Everaldo, Eduardo Jorge, Levi Fidelix, Zé Maria, Imael, Mauro Iaz e Rui Costa Pimenta tiveram menos que 1%. Mas feliz é o povo brasileiro que pôde participar destas eleições, e eu quero aqui também saudar que hoje nós temos o sistema de 2 turnos, e o que efetivamente dá ao eleito muito maior legitimidade. Acho que o Congresso Nacional acertou muito bem em adotar para o nosso sistema democrático, que ainda precisa ser aperfeiçoado, o sistema de eleições em 2 turnos, e eu quero aqui dizer que estarei muito empenhado para a eleição no 2º turno da nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Quero assinalar que, no que diz respeito às eleições para o Senado em São Paulo, quero aqui dizer, eu tenho a convicção de ter, ao longo desses 24 anos,
cumprido com meu dever, com a minha responsabilidade perante todos aqueles que confiaram o seu voto em meu mandato ao longo das 3 eleições que precederam a de 1990, quando eu tive dos 4.201.000 votos, 30% dos votos válidos, tendo então um número de candidatos de grande importância, como André Franco Montoro, Ferreira Neto, Guilherme Afif Domingues, João Cunha, Francisco Rossi e outros ainda. Em 1998, com 6.766.000 votos, correspondendo a 43% dos votos válidos, quando tive como principal adversário o grande campeão brasileiro e mundial de basquete, o Oscar, que sempre tratou-me com muito respeito, e tanto naquela oportunidade quanto até hoje. E na penúltima eleição de 2006, eu obtive 8.896.803 votos, correspondendo a 48% dos votos válidos, quando tive como meu principal competidor, Guilherme Afif Domingues, hoje ministro da micro e pequena empresa do governo da presidenta Dilma Rousseff. E eu tenho a convicção de ter realizado uma campanha, sobretudo expondo os pontos positivos de minha atuação, de minhas proposições. Procurei não utilizar o breve tempo que eu tinha, de apenas 2 minutos e 1 segundo, e ainda 4 mensagens de 15 segundos nas segundas, quartas e sextas. Então, e também com um grau de receitas e despesas assim consideradas certamente das mais modestas em relação a de meus principais adversários. Eu aqui expresso que o total de despesas realizadas durante a minha campanha, desde o início das atividades de julho, acho que foi a partir de 6 de julho, somaram em torno de 3 milhões de reais, e obtive até o presente 2.500.000, com um saldo negativo da ordem de 500 mil reais, e, portanto, e isso foi especialmente para os gastos relacionados ao orçamento, às comunicações de rádio e de televisão. Bem, o resultado da eleição foi que José Serra, que ex-deputado federal, ex-senador, ex-ministro do Planejamento e da Saúde, que foi também prefeito de São Paulo e governador de São Paulo, obteve 11.105.874 votos. Foi eleito com 58,49% dos votos. Quero expressar que eu gostaria muito de ter tido a oportunidade, como nas eleições anteriores ao Senado, as 3 das quais participei anteriormente, quando tivemos debates realizados perante os meios de comunicação e auditórios os mais diversos, com todos os candidatos ao Senado. Nesta eleição, preferiram os meus principais adversários, como José Serra, Gilberto Kassab e outros, não participarem de debates. Eu acho que eles teriam contribuído significativamente para um melhor esclarecimento da opinião pública. Num debate, por exemplo, na Universidade Federal do ABC, tendo sido convidados os 10 candidatos ao Senado, eis que apenas o candidato do Partido Verde,
o Cacá Veras, que participou do debate e os demais simplesmente disseram que não gostariam de estar participando. Ora, eu senti muito falta disto. O resultado para mim foram 6.176.499 votos, correspondendo a 32,53% dos votos válidos. O candidato Gilberto Kassab teve 1.128.582 votos, com 5,94% dos votos válidos. Marlene Campos Machado teve 330.302 votos, 1,74% dos votos, e os demais, Luiz Fernando Amaral Lucas, Ana Luísa Figueiredo Gomes, Ricardo Simão Flacker, Edmilson Silva Costa, Juraci Baena Garcia e Carlos Alberto dos Santos tiveram menos que 1%. Mas eu quero aqui, sobretudo, agradecer, sobremodo, a toda a minha equipe de colaboradores que foram simplesmente extraordinários, uma equipe pequena, composta, sobretudo, por uma grande maioria de mulheres, relativamente poucos homens, mas que se dedicaram de maneira extraordinária, bem como a todos aqueles que, ao longo de meu mandato, no meu gabinete, trabalharam da maneira mais correta, com toda a seriedade e com extraordinária dedicação a cada um dos meus colaboradores. Eu aqui expresso o meu agradecimento da maneira a mais profunda a todos vocês, queridas e queridos companheiros que estiveram ao meu lado. E também eu quero agradecer o extraordinário apoio que venho recebendo desde o dia propriamente das eleições, inclusive através das redes sociais, pois quero aqui salientar, eu até janeiro e fevereiro deste ano mal estava familiarizado com, digamos, o que é o Twitter, o Facebook e todas as demais formas de comunicação através da internet. Mas então comecei a partir de fevereiro, quando tinha aproximadamente 3.000 seguidores, a postar eu próprio e com a colaboração simplesmente extraordinária da minha querida Mônica Dallari, que hoje está aqui na tribuna da imprensa assistindo este meu pronunciamento. Eu agradeço muito, mas notem que de fevereiro para cá, como que foi aumentando extraordinariamente o número de seguidores na fanpage, chegando hoje a 246.000 seguidores. E agora, desde a postagem no Facebook de um texto em que eu coloquei uma foto minha ao lado da escultura de Carlos Drummond de Andrade, onde expresso que no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho, havia uma pedra, para significar que, às vezes, nas nossas caminhadas, encontramos pedras, mas isto não significa que devamos interromper as nossas caminhadas. O que eu quero transmitir a Vossa Excelência, querido presidente Paulo Paim, é que, em qualquer circunstância onde eu esteja, eu vou continuar a batalhar pelos mesmos objetivos, princípios, anseios e valores de construção de um Brasil justo e civilizado, onde possamos fazer prevalecer não simplesmente a busca
do interesse próprio. É claro que todos nós desejamos o progresso pessoal das pessoas que nos são queridas e tudo, mas eu sempre procurei ensinar aos meus filhos, recebi esses ensinamentos de meus pais e para meus alunos, e aqui eu sempre coloquei da importância de nós estarmos levando em conta aqueles outros valores que são próprios também da humanidade, os valores como da busca da fraternidade, da solidariedade, de vivermos numa sociedade onde efetivamente todas as pessoas possam ter o direito pleno à vida, com dignidade, com liberdade real. E então eu tenho, ao longo da campanha, dito como é que queremos, sobretudo, estar fazendo com que sejam aplicados aqueles princípios de justiça, tais como os expressos por John Rawls em A Theory of Justice, de 1971, este que é um dos maiores filósofos contemporâneos, onde ele observa que precisamos colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que signifiquem a aplicação dos 3 princípios de igual liberdade, de diferença e de igualdade de oportunidades. O princípio de igual liberdade, que diz que cada pessoa deve ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, tais como a de livre expressão, de ir e vir, de livre associação, de votar e de ser votado, que precisam ser estendidos a todos na sociedade, inclusive aqueles princípios que estão contidos na Constituição brasileira, como direitos fundamentais, e os direitos fundamentais presentes na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. O segundo princípio é o da diferença, segundo o qual qualquer diferença socioeconômica que porventura exista na sociedade só deve se justificar, só deve existir se for em benefício dos que menos têm e de maneira a prover igualdade de oportunidades para todos. Pois bem, quais são os instrumentos que possam possibilitar a aplicação destes princípios? Obviamente, quando, por exemplo, se aboliu a escravidão, nós conseguimos elevar o grau de justiça na sociedade, na medida em que, então, estivermos provendo a todos os meninos e meninas, a todas as crianças, a todos os jovens, adolescentes, boas oportunidades de educação, inclusive o ensino em tempo integral, que foi uma de minhas principais batalhas e objetivos expressos nessa campanha, assim como o ensino para os adultos e, inclusive, o ensino profissional, como providos pela Pronatec e pelos ensino superior. Então, aí estaremos colocando em prática os princípios com estes instrumentos. Também com o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, do Programa Mais Médicos, com o estímulo às formas cooperativas de produção, que tem sido um dos principais objetivos de minha atuação no Senado, e eu quero, inclusive, empenhar-me ao máximo para que ainda até dezembro próximo, venhamos a aprovar o projeto de lei que define as normas e diretrizes das sociedades cooperativas, que está sendo objeto de debate em nosso Senado desde o meu mandato anterior, inclusive com a cooperação de projetos tanto do senador Osmar Dias quanto de minha autoria, e que foram objeto de pareceres mais recentes aqui do senador Valdemir Moca, agora está na Comissão de Assuntos Econômicos, e a senadora Gleisi Hoffmann é a relatora, e eu espero que até o mês de dezembro venhamos a concluir a votação tanto na Comissão de Assuntos Econômicos quanto aqui no plenário do Senado. O outro instrumento de política econômica para a construção da sociedade justa é estarmos expandindo o microcrédito
a exemplo do que tem feito as instituições como o BNDES, o Banco do Brasil e inúmeras instituições de crédito privadas, e a exemplo também do Grameen Bank de Mohammad Yunus, que eu fui visitar em 2008 ali em Bangladesh, em Dhaka, e depois no interior de Bangladesh. Mas também o outro instrumento é justamente aquele ao qual eu tenho dedicado grande atenção, a garantia de uma renda, seja através de condicionalidades, como hoje o Bolsa Família se desenvolve com resultados tão positivos para a sociedade brasileira em termos de diminuição da pobreza extrema, da pobreza absoluta, como também de diminuição da desigualdade do chamado coeficiente Gini. Mas até que um dia cheguemos à renda básica incondicional como um direito à cidadania para todos. Esta continuará a ser uma das minhas principais batalhas, onde eu estiver. Prezado senador presidente Renan Calheiros, eu continuarei a batalha pela renda básica de cidadania. Vossa Excelência e os 81 senadores tiveram a gentileza de assinar em outubro do ano passado a carta que eu encaminhei à presidenta Dilma, onde todos, e isso é algo inédito na história do Senado, que 81 senadores tenhamos assinado todos uma carta propondo uma medida de política econômica, e eu estou no aguardo da presidenta Dilma para que ela possa criar um grupo de trabalho para estudar quais serão as etapas da transição do programa Bolsa Família, que é um desenvolvimento do programa pioneiramente instituído no Brasil pelos querido senador Cristóvão Buarque e pelo prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, quando iniciaram no início de 95, logo ao início do mandato de Vossa Excelência aqui como governador, em Paranoá, a primeira experiência de renda mínima associada às oportunidades de educação, e que depois, juntamente com o projeto de Magalhães Teixeira, porque ambos tiveram resultados positivos, então vieram as experiências de Ribeirão Preto, de Belo Horizonte, de Belém, de Mundo Novo, de Caxias do Sul, e dezenas até que surgiram aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal projetos do Nelson Marquesan, Chico Vigilante, Pedro Wilson na Câmara, e aqui no Senado Federal do senador Renan Calheiros, do senador Ney Suassuna e do senador José Roberto Arruda, e todos esses 6 projetos acabaram sendo apensados à proposição de Nelson Marquesan, e que se tornou a Lei 9.533 de 97, e que recebeu o sinal verde do então presidente Fernando Henrique Cardoso para que ele fosse aprovado, quando Felipe Vampares, o maior filósofo e economista, defensor e criador da Rede Mundial da Renda Básica, comigo esteve em diálogo de 50 minutos no Palácio do Planalto, ao lado de Paulo Renato Souza, então ministro da Educação, do próprio Nelson Marquesan e toda a equipe do presidente. E então Felipe Vampares disse ao presidente Fernando Henrique Cardoso: o objetivo será um dia termos a renda básica incondicional, mas relacionar a garantia de uma renda, primeiramente às oportunidades de educação, significa um investimento em capital humano. Portanto, é um passo muito positivo, e o presidente Fernando Henrique deu, então, o sinal verde para aprovar a Lei 9.533, pela qual a União financiaria em 50% todos os municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação, e em 2001, através de medida provisória e de nova lei, então aprovada por todos os partidos,
foi aprovado que 100% de todas as despesas e de todos os municípios, e não apenas por escalonamento, primeiro os 20% mais pobres, segundo, até que no 5º ano todos passariam a ter o direito, mas aí com a medida de 2001, todos os municípios brasileiros passaram a ter 100% das suas despesas com programas de renda mínima associados à educação, também denominados Bolsa Escola, em homenagem ao senador Cristóvão Buarque, na lei que o presidente Fernando Henrique Cardoso até denominou de José Roberto Magalhães Teixeira, em homenagem ao prefeito de Campinas, pioneiro como Vossa Excelência, e que havia falecido recentemente, pouco antes daquela data. E então, daí veio o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, o próprio programa Fome Zero com cartão alimentação no início do governo do presidente Lula, em fevereiro, março de 2013, eu até estive em Guaribas e Acauã, no Piauí, quando foram ali implementados pioneiramente, mas já em outubro de 2003, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, resolveu unificar e racionalizar aqueles 4 programas que eu citei, no que veio a ser o programa Bolsa Família, com 3,5 milhões de famílias beneficiárias em dezembro de 2013 e hoje aproximadamente 14 milhões de famílias beneficiárias, mas sabem, prezados senadores, que pelos dados do sítio eletrônico da página do Ministério do Desenvolvimento Social, na verdade hoje haveria 19 milhões e 300 mil famílias que teriam direito ao programa Bolsa Família, porque a sua renda não chega a R$ 154 per capita. E então, estes aproximadamente 14 milhões de famílias correspondem a 73% das famílias que deveriam ter o direito, então, à chamada busca ativa, pela qual a presidenta Dilma conclamou a todos os governadores, prefeitos municipais, entidades da sociedade civil e nós, cidadãos, se soubermos de alguma família que, porventura, deva ter o direito do Bolsa Família e ainda não estiver inscrito, que ela possa ir à Secretaria de Desenvolvimento Social ou ao Centro de Referência de Assistência Social do seu respectivo município e se inscrever. Ao longo dessa minha campanha, querido senador Cristóvão Buarque, eu fui sempre descrevendo isso para todos os auditórios e escolas e faculdades e para daí então explicar quais serão as grandes vantagens da renda básica de cidadania que eu espero ver concretizada no Brasil e onde eu estiver, em qualquer circunstância, sendo um economista, administrador de empresas que vai se dedicar mais e mais ao estudo dessas matérias. Eu estarei escrevendo livros, vou escrever artigos e, inclusive, quero aqui informar, dia 2, 3 de dezembro, eu irei à Índia, convidado que estou, para ali observar uma experiência sui generis, extraordinária realizada em 20 vilas rurais do estado de Madhya Pradesh. Nessas 20 vilas rurais, 6 mil pessoas, correspondendo a todos os habitantes de 8 vilas rurais, por cerca de 2 anos, receberam 300 rúpias mensais, os menores até 14 anos, metade disso, e em 12 outras vilas rurais, 6 mil habitantes, todos daquelas 12 vilas rurais, não receberam aquelas 300 rúpias. E então, após esse período de quase 2 anos, foram elaborados os resultados comparativos do ponto de vista de quais as melhorias
do ponto de vista da nutrição, da qualidade da saúde, da frequência das crianças nas escolas, de seu progresso nas escolas, do empreendedorismo efetivado, de quanto a atividade econômica aumentou e todos os indicadores socioeconômicos que serão, então, comparados. E eu quero muito participar desta reunião, esse experimento que foi realizado em cooperação com a Self-Employment Women Organization da Índia, que tem mais de 1 milhão de mulheres associadas, e também financiada pela UNICEF, um dos organismos da ONU, e os resultados parecem ser extremamente positivos e certamente servirão para as nossas reflexões aqui no Brasil. Mas gostaria de dizer que, desde domingo último, senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência, que é um dos adeptos do Facebook, eu, por exemplo, quando postei aquela postagem que mencionei, minha foto com Carlos Drummond de Andrade, nesses últimos 3 dias ocorreram nada menos do que 2,5 milhões de visualizações, 9 mil comentários e mais de 100 mil curtidas. Eu vou precisar dedicar um tempo de hoje para amanhã para ler esses 9 mil, eu já li diversos, mas para ler 9 mil comentários, isso é uma coisa nova para mim, e muitos querem saber das minhas respostas. Então, imagine receber 9 mil comentários. Eu recebo centenas de e-mails por dia e procuro respondê-los todos, mas agora 9 mil comentários é algo que, com toda a minha equipe, não vai ser tão fácil estar respondendo. Enfim, eu tenho registrado 4 mil novos seguidores por dia e eu espero continuar a fazer isso nesse próximo tempo, e quero aqui também dizer que até 31 de janeiro de 2015 eu procurarei, no máximo empenho de minha capacidade, de cumprir com a minha responsabilidade de bem exercer o meu mandato. Quero aqui também fazer um registro, porque quando digo que tenho a convicção de ter cumprido com o meu dever, eu quero assinalar que esta também tem sido a avaliação de alguns dos institutos que têm avaliado o nosso desempenho. Por exemplo, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que há 21 anos escolhe as 100 principais cabeças ou mais influentes deputados federais e senadores, em todos os 21 anos me qualificou dentre os melhores ou mais influentes senadores. Por sua vez, o Congresso em Foco, que é composto de mais de 80 ou 90 jornalistas que cobrem o Congresso Nacional e que desde 2006 até 2013, por 8 vezes, ainda não foi feito desse ano, fez análise dos melhores deputados federais e senadores. Pois bem, em todos estes anos eu fui escolhido dentre os 5 melhores senadores, por 2 vezes o segundo melhor, em 2010 o que mais defendeu a democracia e em 2012 considerado o melhor senador. E já uma outra avaliação tão interessante, que agora passou a ser feita pelo chamado www.atlaspolitico.com.br, fez uma avaliação de nada menos do que 96 senadores, porque além dos 81 que somos, há aqueles que passaram a ser senadores, substituindo os que antes eram titulares, ou no prazo de 8 anos, porque foi feita a medida no último mandato de 8 anos. Então, este Atlas Político
realizado por 2 brasileiros alunos de Harvard, Andrei Roman e Tiago Costa, o primeiro cientista político, o outro matemático, eles... esse atlas político, que é acessível a toda a população, tem como objetivo mostrar o trabalho dos congressistas, comparando o desempenho dos deputados e senadores a partir de critérios objetivos listados no site e que levam em conta 5 dimensões: a representatividade, a campanha responsável, o ativismo político, o debate parlamentar e a fidelidade partidária. Ora, sobre campanha responsável e representatividade, eles levam em conta o volume de recursos por votos obtidos, o debate parlamentar, esse é o conteúdo, o ativismo legislativo, o conteúdo das proposições e assim por diante. Ora, nesta pontuação, e daí eles dão uma nota de 0 a 5. Então, no Senado Federal, tiveram notas acima de 4,50, Jaime Campos, Cristóvão Buarque, Walter Pinheiro, Álvaro Dias, Inácio Arruda, Flecha Ribeiro, Paulo Paim, Humberto Costa, Aloysio Nunes Ferreira e eu próprio, com 4,9, considerado, então, pelo Atlas Político como o melhor senador. Eu aqui coloco isso porque constitui uma forma de avaliar por outras pessoas que não apenas eu, mas eu quero aqui dizer o meu respeito pelo resultado conferido e registrado nas eleições de São Paulo. Cumprimento José Serra por ter sido eleito senador, obteve mais de 11 milhões de votos, comparados aos meus 11 milhões, uma votação extraordinariamente expressiva. Mas eu quero aqui também agradecer as mensagens que estão chegando sem parar e de tantos brasileiros e brasileiras, os eleitores de São Paulo, que com tanto carinho têm transmitido a mim a energia tão positiva. E eu aqui cito, por exemplo, uma breve mensagem que meu amigo Paulo Nogueira Batista Júnior me manda de Washington, D.C. Eu, como milhões de amigos e fãs seus, recebi com tristeza o resultado da eleição para o Senado. Grande perda para casa. Aqui de longe acompanho a eleição e, apesar da decepção com o resultado da disputa pelo Senado, tenho certeza que você continuará dando grande contribuição em outras trincheiras. E gostaria também de aqui registrar, que vem lá da Bélgica, a mensagem de meu querido amigo Felipe Van Pares, fundador da Basic Income Earth Network, professor da Universidade Católica de Louvain, que diz em inglês: prezado Eduardo, nós acompanhamos as notícias, é claro. Como você disse, às vezes a gente encontra pedras no caminho, mas pedras imovíveis bloqueando o caminho foi apenas uma intenção de seguir as muitas vezes criadas oportunidades para descobrir caminhos insuspeitos e para realizar coisas não esperadas. Ao abraçar estas novas oportunidades com entusiasmo renovado, você rapidamente deixará nada desta memória do caminho que foi bloqueado, mas a satisfação de ter preenchido plenamente o seu dever para conseguir obter. E ainda do outro fundador da BIAN, o Guy Stenning, que diz o seguinte: nós estamos todos desesperadamente tristes que você tenha perdido a eleição. Como o Felipe disse, uma derrota pode ser
algo como uma descoberta para alguma coisa nova e maravilhosa. Eu tenho certamente encontrado isto em minha própria vida. E eu desejo-lhe toda a força. Você tem servido o Brasil e São Paulo muito bem. Algo das notícias me fazem lembrar uma peça escrita por um dos advogados mais pioneiros da renda básica e uma das minhas fontes de inspiração, William Morris, que escreveu: eu pondero sobre quanto os homens lutam e às vezes perdem batalhas, mas aquilo que eles batalham, de alguma maneira, acaba sendo realizado apesar daquela derrota. Então, são mensagens tão encorajadoras para que eu possa seguir o caminho de efetivamente continuar a batalha por esses objetivos de construção de um Brasil justo e solidário. Querido presidente Paulo Paim, muito obrigado por suas considerações. Um grande abraço a Vossa Excelência e todo o carinho que Vossa Excelência merece, e tem sido momentos extraordinários que nós dois temos convivido aqui batalhando por objetivos comuns.